Olá, amigos do mercado imobiliário. Estamos aqui em mais um episódio do eBaycast, o podcast do Instituto Brasileiro de Educação Imobiliária. E hoje vamos entrevistar um grande amigo, um parceiro aí de longa data, com 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Ele que já passou por várias atividades dentro do segmento, sendo corretor, gestor, coordenador, diretor, coordenador de empreendimentos, palestrante, orientador, vem nos trazer hoje um tema muito interessante que vale a pena você pegar aí papel e caneta, porque hoje ele traz um tema importantíssimo, não somente para você, corretor de imóveis, mas para todos que são empresários e trabalham também com segmento de vendas. Com vocês, Rafael Araújo. Ô, meu querido Oscar, você fez os louros aí, nem sei se todos são merecidos, mas agradeço imensamente. Seja bem-vindo. O convite aqui para estar com vocês. É sempre uma oportunidade que a gente não pode deixar passar de levar um pouco de conhecimento, trazer um pouco do que nós aprendemos com a experiência de anos de mercado, de diversas atividades, para poder enriquecer o plantel de novos colegas que se inserem nesse mercado que é tão pungente e tão cheio de oportunidades. Né? Verdade. Sei, bem-vindo ao nosso podcast. E antes de iniciar, para você que está nos assistindo agora no canal do YouTube, deixe seu comentário, faça sua inscrição, encaminhe aqui esse episódio para outras pessoas, para que a nossa mensagem, nosso conteúdo possa atingir o maior número de pessoas possíveis. E para você que está vendo esse episódio dentro do nosso curso, dentro da nossa plataforma, anote todas as suas dúvidas, porque aqui hoje vai ser uma verdadeira aula sobre a comunicação. E a gente sabe que uma das grandes coisas que faz, um dos grandes fatores para que um corretor tenha sucesso ou não, é de fato a comunicação. Então fica ligado que aqui vai ser uma verdadeira aula. E para começar, a gente falava um pouco antes, né, de iniciar aqui, que existem hoje muitos corretores que eles escutam, mas você usou uma outra expressão, eles escutam e não... Eles ouvem, mas não escutam. Exato, eles ouvem, mas não escutam. Falta neles a escutar. História. Boa, garoto. Primeira vez que eu escuto esse tema. É um termo criado por Rubem Alves há algum tempo, e tem um autor hoje, o Tomás Broyer, que tem um curso sobre escutatória, que é a capacidade de escutar. A arte de escutar. Exatamente, muito bem colocado. Para depois colocar a sua opinião de forma bem estruturada, com uma resposta que esteja de acordo com aquilo que o seu interlocutor está precisando. Interessante. É isso aí. Eu acho que a fala, a postura, a vestimenta, a forma como você se porta, as suas microexpressões faciais, elas são todas partes do conjunto da comunicação. Porque o corpo, ele nos trai. Você pode estar verbalizando, falando algo, mas o corpo está realmente mostrando o que você está sentindo. Entendi. Você pode estar sendo positivo, mas aquela pessoa a qual você está lidando, ela te causa, às vezes, uma repulsa, você não se dá muito bem com ela, e um puxar de lado da boca, um olhar diferente, ele vai te entregar, e quem conhece disso sabe muito bem aonde atacar esse ponto para desarmar a outra pessoa. Entendi. Interessante. A gente achou muito interessante sua proposta de tema, que é persuasão. Exato. E no foco para prospecção. Para prospecção. Exatamente. Comunicação, que é o comunicação ato e persuasão. Para que você tenha uma boa persuasão, e no contexto da corretagem, uma das grandes oportunidades que o profissional tem é a prospecção ativa, que é a famosa lista fria, a sua lista de clientes de carteira, ou para quem está começando, a tal da famosa lista hoje 300, né? Os RIDos anteriores era a lista 100, agora ela se tornou 300. Então você tem essa oportunidade com uma boa persuasão para fazer uma prospecção realmente que traga retorno e benefícios para você. Entendi. Hoje, a maioria das grandes imobiliárias especialistas em lançamento abordam também esse tema, né, de comunicação, persuasão, mas de uma forma assim bem superficial. Muito superficial. Então, eu quero que você, literalmente, incorpore aqui
um professor dando uma aula aqui para todos os nossos alunos do IBEI que estão entrando nessa profissão, cheio de sonhos, cheio de perspectivas, com muita vontade ali de fazer dinheiro, de mudar a sua vida e da sua família, entendeu? O que é importante que esse novo profissional do mercado imobiliário saiba sobre comunicação e persuasão, para ele ter sucesso e felicidade na profissão? Uma pergunta muito importante e ela tem muita relevância para quem não só está começando, mas para quem já está inserido no segmento já há algum tempo. Seja ele um profissional que atenda tanto o econômico quanto o high ticket, super luxo. A comunicação ela está inserida no contexto de vendas, assim como a comissão no final do processo. Sim, se o profissional não tem uma comunicação clara para aquele nicho ou segmento que ele se encontra, ele vai se perder, ele vai perder oportunidades, ele vai ficar frustrado na profissão. Eu acho e acredito que a melhor forma de ter uma comunicação assertiva e pontual é conhecer 100% do que você está vendendo, porque isso vai te dar segurança. É o primeiro passo que qualquer profissional que está conosco aqui precisa entender. Se você conhece o que você está vendendo, você vai ter tranquilidade e segurança para falar o que for sobre o produto. Aí, após isso, você vai utilizar as técnicas, o conhecimento, técnicas de negociação, depois fechamento, tudo inserido no contexto. O que é a persuasão? Muita gente acha que uma pessoa persuasiva é uma pessoa que tem desejos ilícitos, uma pessoa que quer tirar vantagem sobre nós. Mas não. A persuasão é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer com que a pessoa que está nos ouvindo entenda e compre aquilo que a gente está sugerindo para ela. Não de forma banal ou de forma obscura, mas para que ele entenda que aquilo que está sendo ofertado para ele realmente tem valor. Vai solucionar a dor dele ou vai trazer benefício futuro, seja, no nosso caso, aquisição para moradia ou investimento. Uma persuasão voltada para o bem. Para o bem, exatamente. Para orientar o melhor caminho. Todo político é um cara persuasivo. Sim. Ele usa, infelizmente, a maior parte deles, para o lado escuso para adquirir benefícios para ele, para a campanha dele, para os negócios dele. Mas a persuasão, sendo feita de maneira coerente e ética, ela é um grande diferencial para aqueles profissionais que têm alta performance. Sim. Por quê? Quando você observa o mercado, nós temos grandes profissionais que têm uma comunicação, uma oratória muito precisa, mas nós temos grandes profissionais também que têm resultados extremamente fortes, mas não têm uma comunicação tão perfeita. Sim. Tem muitos vícios de linguagem, tem muitos coloquialismos, né? Aquelas expressões regionais. Gírias, exatamente. Seja ele aqui do mercado ao qual nós estamos inseridos ou do mercado nacional. Em uma oportunidade, em um outro programa, eu falei sobre as regionalidades. Vocês conhecem, têm experiência no mercado, cada região, a venda é diferente. Sim, com certeza. E mesmo um cliente nosso de carteira, em momentos diferentes da vida dele, você vai ter que tratar pontualmente cada situação que ele está vivendo. E você sabendo se comunicar de maneira perfeita, você sempre vai conseguir entender o momento dele e a dor que ele tem. A persuasão é exatamente você entregar aquilo que você acha que é melhor, não só para o cliente, mas que é para você também, de maneira acertada para que ele entenda que, mas o produto está acima do preço de mercado, por exemplo, mas o produto está numa localização muito melhor do que aquele que você encontrou, que está um pouco mais abaixo. Então você não está comprando só o produto, você tem que mostrar para ele de forma persuasiva que aquele produto que você está ofertando, quando eu digo produto para os mais novos, é um empreendimento, um imóvel, seja ele de lançamento ou revenda, que aquele produto é o ideal para ele, mesmo que naquele momento ele se sinta de forma mais preocupante de, por exemplo, não conseguir arcar com todo o custo do empreendimento a curto, médio ou longo prazo. Então, a persuasão vai te ajudar a chegar nesse ponto. Mas como você consegue ser uma pessoa ou um profissional persuasivo? Conhecendo o que você está fazendo. Não adianta você saber conversar bem, porque conversar, dizem que até papagaio conversa, né? Sim. Fala. Então, você precisa ter conhecimento do conteúdo que você está oferecendo.
estudar a ficha técnica, participar dos treinamentos, entender o que o produto é, quais são as formas de pagamento, um fluxo adequado para cada tipo de cliente, e isso vai te dar capacidade de ser persuasivo. Se eu simplesmente sentar à frente de um cliente para atendê-lo e não souber o que eu estou falando, eu vou ser reconhecido às vezes como um incompetente, um incapaz que não está conseguindo fazer com que aquele cliente entenda a necessidade de compra do produto. E uma das coisas que a gente falou sobre essa importância de escutar o cliente. Você, na sua profissão, ao longo desses anos, com certeza atendeu clientes que gostariam de ter um lar, talvez muitos deles, até pela primeira vez, ou um upgrade. É um upgrade, é o primeiro lar, é um imóvel de investimento, Sim. ou é um imóvel que ele vai adquirir e colocar à disposição para locação. Perfeito. E na escuta é que você tem que fazer esse filtro, né? A escuta inicial, a entrevista primária, eu gosto de chamar assim, é onde você vai identificar a necessidade, as dores e a realidade dele. Muitas vezes o cliente ele deseja adquirir um imóvel, ele está, por exemplo, vamos imaginar, ele mora num bairro de médio padrão e ele tem o sonho de fazer um upgrade para um bairro de alto padrão. Nessa conversa é que nós vamos identificar a capacidade de compra, a capacidade de endividamento dele, quais são as reais necessidades que ele tem para que isso seja possível. E o profissional capaz, ele já sabe como diria os mais antigos, de cor e salteado, os fluxos, a capacidade que precisa de renda para adquirir um referido imóvel. Aí é que entra o que eu falei. A base que sustenta o processo que é a entrega da comunicação persuasiva. Ser persuasivo não é ser insistente, não é ser taxativo, você precisa, não. É você mostrar de forma clara, com dados, com conhecimento, que aquilo que você está mostrando para ele, ou oferecendo para ele, é uma solução ou a melhor solução para ele naquele momento. A necessidade específica dele Exatamente. naquele momento, né? É primário a escuta para você entender exatamente isso. Respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. E é o que fala nesse livro aqui, ó. Escute, expresse e fale. Isso aqui é uma arte, Essa né? é uma arte, exatamente. Comenta para nós, meu amigo. Essa é uma edição revisada, inclusive o último capítulo que já fala sobre o uso da inteligência artificial. Legal, E eu ainda gosto de dizer que é o seguinte, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar a nos tornarmos profissionais melhores. Mas ela jamais vai substituir o carisma, a maturidade e o profissionalismo. Sim. Porque é na hora que nós estamos conversando com o cliente, é que ele vai perceber se eu tenho capacidade de vender aquele produto para ele ou não. Porque o cliente nos lê o tempo inteiro. Sim. A nossa comunicação, como eu disse, verbal, física e as expressões, entregam tudo para ele. Se ele perceber que eu não tenho a capacidade semelhante ou superior a dele, ele vai me descartar. Imediatamente. Então, a nossa postura inicial é sempre de autoridade. O cliente precisa nos perceber como uma autoridade para resolver e sanar uma dor dele. Esse livro é escrito em parceria com o Antônio Scavin, a Leni Quirilos, o Milton Jung, da CNN, e o Tomás Breuer, que é o autor do livro Escutatória, que nós comentamos mais cedo. A capacidade de escutar, ela nos dá a fonte para sanar os problemas de quem nos buscou. Quando nós nos expressamos de forma equivocada, nós estamos passando sinais de que nós não temos a capacidade de atender aquele cliente. Nós, como clientes, quando entramos em uma loja, quando somos bem tratados, mesmo que nós não compremos naquele momento, quando tivermos a necessidade, a gente vai procurar aquela loja e aquele atendente. Sim. E assim é um cliente comprador de um imóvel. Se ele sentiu que nós temos capacidade, mas naquele momento nós mostramos, ou ele entendeu que ele não tem a condição de aquisição, ele vai voltar e melhor, ele vai indicar você para quem procurar ele. Fala, cara, você está procurando imóvel, você tem um corretor com capacidade que você pode me indicar? Essa é a diferença. Nessas 2 décadas de profissão minha, eu recebo ligações e indicações de clientes que compraram de mim no início. Por quê? Eu consegui mostrar às vezes para o cliente que naquele momento ele não conseguiria adquirir,
Porque o sonho do brasileiro, na maior parte, é a aquisição da casa própria. Sim. Mas você precisa mostrar para ele que ele vai sofrer, às vezes, lá na frente, na entrega de um imóvel. Escritura, ITBI, armários, mobília nova. Que mulher que vai me passar por uma casa nova e não vai querer colocar tudo novo ali? Esse é que é o problema. E, às vezes, naquele afã, naquele momento de compra, o cliente não consegue visualizar todas essas dores que ele vai ter futuro. Eu tive cliente que me agradeceu por não ter deixado ele comprar o imóvel. Porque eu mostrei para ele que ele teria uma dor muito grande. Esse cara me indicou mais 2 clientes e os 2 compraram. Coisa boa. Essa é a diferença daquele profissional que só pensa na comissão e aquele que pensa ao longo prazo. Sim. Que é o famoso CRM, né? O Customer Relationship Management, que é o Nossa, gerenciamento bonito, do relacionamento com os clientes. Legal. Isso é a longo prazo. Hoje nós temos ferramentas digitais que ajudam muito, mas dos nossos idos antigos a gente usava agenda, né? Depois passamos para planilha e agora tem soluções digitais que nos auxiliam bastante. E o CRM, ele é uma ferramenta que te ajuda muito na comunicação. Porque você anota todos os dados pertinentes ao atendimento, ao cliente, e quando você vai abordá-lo com um follow-up ou a continuação do negócio, você tem tudo ali que você já conversou com ele. Sim. Eu tenho clientes há muito tempo que eu ligo às vezes para eles e pergunto do filho. Dou o nome, na época eu já anotava a idade. Então assim, seu menino hoje já está com tal idade, já saiu de casa, como é que tá? Isso gera empatia, isso gera conexão. E aí você já quebrou a barreira de entrada. Aí a comunicação se torna mais fácil, ele fica mais acessível a isso. Né? Você sempre foi de anotar muito, anotar Sempre. tudo. Eu já tive uma oportunidade de trabalharmos junto com o Oscar. Ele lembra, eu estava sempre com papel na mão, eu tinha anotações, eu sempre... inclusive é a melhor maneira para mim de estudar e gravar informação. Se eu estou lendo um livro, eu faço anotações nele, faço as marcações, e se é um assunto que eu posso utilizar para algum assunto, ou alguma palestra, ou algum treinamento, ou mesmo para conhecimento próprio, eu faço um elaborado à parte com a minha perspectiva com relação àquilo. Porque aí eu fixo mais ainda o assunto. Boa. Muitos colegas, eles começam a conversar e se perdem no meio do processo. Isso é muito comum. Por quê? Porque não tem o devido conhecimento daquilo que está dizendo. Novamente, o cliente nos percebe como incapaz. E o cliente percebendo a incapacidade nossa, ele vai falar, muito obrigado, eu vou pensar e depois eu te ligo. Sim. Adeus. Perdeu. A chance de você retomar esse cliente é praticamente zero. E nós vivemos um momento da digitalização do mercado imobiliário que o cliente já chega até nós com um vasto conhecimento sobre o produto que ele quer, sobre o mercado, sobre a economia. Primeiramente, no meu caso, que trabalho hoje já com imóveis de alto padrão e luxo, esse cliente, para você mostrar para ele que ele precisa tirar o dinheiro dele, do capital de giro dele, da empresa, e alocar isso no imóvel, ou mesmo um fazendeiro que vai tirar tantas arrobas de boi do pasto dele para colocar no imóvel, ou um agricultor tinha tantas sacas de milho, arroz, soja para imobilizar, você precisa entender esses mercados para, novamente, comunicar isso de forma assertiva, sendo persuasivo, porque o cliente vai entender que você entende de mercado, do seu mercado e do mercado dele. Você vai falar, a arroba hoje está tanto, esse apartamento custa tantas arrobas para o senhor, a arroba futura, ela está custando tanto, mas esse produto daqui 3 anos, ele vai estar com X% de valorização. Você mostra para ele o que você está dizendo. Então você está sendo persuasivo. De maneira correta, de maneira ética, porque você está mostrando números e dados. E contra fatos não há argumentos. Sim. Isso aí é uma das verdades absolutas da vida, não tem como questionarmos isso. E o livro, a Leni, ela mostra para a gente, a Leni Quirilos é uma profissional hoje que atende CNN, Rede Globo, é uma profissional que tem muito gabarito. E ela nos mostra, nessa literatura, essa capacidade de fazer os 3 atos. Escutar, expressar e falar. A expressão nós temos proximidade, nos conhecemos há muito tempo. Então, é mais um bate-papo do que uma entrevista. Sim. Se não nos conhecêssemos há muito tempo, era uma coisa mais formal, era mais técnica. É assim que as relações comerciais e pessoais se desdobram. E eu gosto muito de
conversar com as pessoas, e eu não me dou o direito de não responder a ninguém que chega até mim, seja quem for. Eu paro o que eu estou fazendo para ajudar a pessoa que me procurou. Porque se ela me procurou, ela acredita que eu tenho a informação e o conhecimento que ela precisa. Por que que eu vou deixar um ego ou a minha prepotência dizer que, mas essa pessoa eu não conheço, eu não sei quem é, por que que eu vou ajudá-la? No futuro, eu posso precisar daquela pessoa. Sim, claro. E o mundo é redondo, ele gira, e a gente sabe, a gente cai às vezes no mesmo lugar que uma pessoa foi maltratada. Verdade. Né? Então, graças a Deus, com a experiência, eu aprendi bastante sobre isso, né, Oscar? A gente Agora, vai vivendo, vai aprendendo. em relação ao momento certo de se comunicar, uma das coisas que eu percebo é que alguns corretores falam demais, outros falam de menos. E existe também um momento de parar de falar. E aí agora eu vou mostrar exatamente isso, ó. Escute do Dale Carnegie. É primordial. Um exemplo muito, muito simples. Nós temos 2 orelhas e uma boca. Exato. Isso não precisa dizer mais nada. Se nós fôssemos para falar mais, teríamos 2 bocas. Mas o ser humano, ele tende a querer se expressar mais do que ouvir. Fala mais do que isso. Por isso que a grande maioria dos colegas perdem negócios, perdem oportunidades, porque querem falar e não deixam o cliente mostrar para ele primeiro o que ele precisa. Num empreendimento que está sendo lançado, você, se for um cliente, por exemplo, espontâneo, você precisa acolher ele. Vamos imaginar um profissional numa central de decorados, o cliente entra, fala qual o tipo de produto que ele deseja e você vai encaminhá-lo para o processo. Nessa jornada, você tem que escutar 80% e falar pelo menos 20%. Porque se você inverter isso, a famosa Pareto, né? 80-20. Se você inverte, você já está fadado ao insucesso. Por quê? E aí a gente entra num outro quesito, que são os perfis comportamentais. O profissional da corretagem hoje ele precisa entender do tal do DISC. Uhum. Dominante, influente, estável e consensus, que é o analítico. Para você conseguir entregar a informação da maneira que o cliente se sente à vontade. Sim. A maior parte de nós vendedores somos influentes comunicadores. Uhum. E tendemos a também ser sinestésicos. Tocar, abraçar, chegar próximo, né? E o estável e o analítico, ele não gosta disso. Verdade. Então, o profissional, para comunicar assertivamente, ele tem que ter uma referência dos perfis comportamentais. E aí isso pode se desdobrar em CEVAT, Eneagrama, eu esqueci o nome, aquele que tem os 4 animais, águia, lobo, coruja, né? Então, o mínimo que o profissional puder conhecer sobre esses assuntos vai ajudá-lo no processo de comunicação e persuasão. Não, às vezes, por exemplo, dentro desse contexto que você falou, chegou num decorado e ele fala demais. Um exemplo prático, por exemplo, o corretor vai conduzir o cliente para a área gourmet, vai falar do churrasco, vai falar da churrasqueira que está inserida naquele imóvel. E muitas vezes o cliente ele não gosta de churrasco. Vai que ele seja vegano. Exato. Ele está muito mais interessado no tamanho da sala, na vista, no tamanho dos quartos, na posição. Então, existem outras questões dentro do imóvel que chamariam muito mais a atenção daquele cliente. Eu tive um momento da minha profissão, bem no início, que eu utilizava muito dos decorados como uma ferramenta real de venda. Eu conseguia fazer com que o cliente se sentisse dentro do decorado. E na época era um modelo que o cliente não entrava dentro do decorado, a gente só fazia a volta no entorno do decorado, que as paredes eram abertas, então eu só conseguia fazer essa volta. Hoje não, hoje você entra dentro do decorado. Existem incorporadoras que fazem jantares dentro do próprio decorado. Então é uma imersão real no produto. Eu conseguia fazer com que o cliente, o homem, depois dessa prévia entrevista, entendendo o que era importante para ele, um churrasco com os amigos, tomando uma cerveja, assistindo um jogo, e já partia para a esposa. Imagina a senhora aqui com a sua mãe, a sua família, tomando um chá, conversando, matando a saudade. Você via a pessoa se imaginando dentro do imóvel. Nessa hora que... E aí você criou o elo, as chances de conversão eram muito altas.
Tanto que nesse produto, nesse lançamento, eu consegui ter uma expressão de vendas muito alta. Foram 25 unidades em 30 dias. Nossa, É um número assim, hoje é muito complicado fazer isso. é quase impossível. Você vendeu 25? Em um mês. Que isso, parabéns. E recebo os parabéns, mas infelizmente eu não fui o melhor. Teve 3 à minha frente que venderam mais. Eram Que tempos que eram muito assim propícios à venda, né? Exatamente. A gente não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Instagram, né? Tinha ali uma mídia que geralmente era na televisão, ou outdoor, Olha, eu não panfleto. posso falar o que tinha, né, Oscar, porque eu vou entregar E a minha aí? idade e as redes sociais que tinham eram aquelas primórdias lá atrás. E tinha bem menos lançamento Sim. e bem menos corretores, né? Exatamente. E aí a mídia levava o cliente para o stand de vendas e ali tinha um profissional para realizar o Justamente. atendimento, né? Era um momento que a gente ficava de plantão, tinha num período de 4 horas, para você, se tivessem 4 corretores de plantão, Sim. eu particularmente teve um momento que eu recebi em 4 horas 26 ligações. E tinha mais 3 que estavam de plantão Exato. junto comigo. Porque era só o anúncio do outdoor, era só a vinculação de TV, era aquelas garotas propagandas, né? Sim. As artistas globais que os incorporadores contratavam para fazer a divulgação do empreendimento. Então, era um momento que você não tinha ainda esse poder do digital e era mais o tete a tete Sim. mesmo, o olho no olho, a visita, o convencimento de aquele produto seja o adequado para ele. Uma situação que aconteceu também, eu não estava de plantão, mas estava na central de decorados. Pode falar para nós o produto que era, central. Tá bom, mas isso eu prefiro não falar sobre isso, porque a gente vai acabar fazendo propaganda para os incorporadores. Não tem problema não. Eu estava numa central de decorados há alguns anos, e eu não estava de plantão, estava lá esperando um cliente, entrou uma família, nenhum dos plantonistas foram atendê-los. Eu estava com o proprietário da imobiliária, eu falei, olha, você está vendo? Ninguém foi, eu vou lá. Ele falou, vai. E eu vendi 3 apartamentos de 3 quartos para essa família. Que bacana, hein? Tá vendo que você, além de ter a capacidade, você tem que estar pronto para que isso aconteça? Eles tinham saído de um almoço, passaram na frente da central, entraram, eu consegui converter 3 unidades, as maiores do empreendimento. Muito bom, parabéns. Por quê? Porque eu estava preparado. Sim, claro. Como dizia Sêneca, a sorte é o que acontece quando a oportunidade se encontra com o conhecimento. Eu estava no momento certo Tá. para acontecer. Pronto para a sorte. A sorte foi só um fator, Claro, né? claro. Então, A assim, sorte passa na frente de muita gente. muita gente. Cavalo arreado passa só uma vez, Pouca né? gente está preparado para ver a Exatamente. sorte e atender a sorte. A sorte, ela é o que às vezes desmerece muito conhecimento e muita capacidade. Mas ela é o fator predominante e preponderante para que você seja um profissional de sucesso. Com certeza. Porque a sorte só acontece exatamente como o Sêneca falou. A oportunidade e o conhecimento. E a Junta ação, as né? duas, sim. E a ação, né? E ele, com certeza, tinha muita gente também preparada, mas não teve a ação, Ação de ir lá e para fazer acontecer. realizar o Exatamente. atendimento. A forma como nós nos qualificamos e nos preparamos ao longo da nossa jornada profissional, ela vai moldar aquele profissional que seremos no futuro. Eu não sou o mesmo profissional que entrou ao mercado há 20 anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa e um profissional muito mais maduro, muito mais tranquilo, menos afoito. Hoje eu Sim. penso muito mais nas consequências da atitude antes de executá-la. É lógico que às vezes nos seguramos para não espancarmos certeza. alguém, mas a gente tem força para manter Com o certeza. ritmo, né? Infelizmente tem algumas pessoas que nos tiram do sério, mudam o nosso prumo do dia, mas com a capacidade da maturidade a gente consegue evoluir ao ponto de não acabar com o réu primário, né? E esse aqui, a da editora Sextante, né? Sextante, isso. A arte de conquistar o sim. Esse livro, ele faz parte de uma sequência de vários do mesmo autor, Legal. que é o Cialdini. Aham. O mais famoso dele, que foi a primeira versão das Armas da Persuasão, que é o que ensina os vieses cognitivos, né? Que o pessoal, ninguém Isso é muito ninguém famoso. fala de viés cognitivo, Aham. fala de gatilhos mentais. Aham. E aí, logo um pouco depois, ele fez uma edição renovada, que é a Armas da Persuasão 2.0,
que você pode ver que ele é, inclusive, 2 vezes mais espesso do que o anterior. Gatilhos mentais é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela vai trazer benefício. Assim como, se mal utilizada, vai trazer os malefícios, que é a ética profissional quem vai pautar essa situação. O Cialdini, ele sempre trabalhou, não sei se eu trouxe outro dele, tem aqui também, ó, persuasão. Persuasão? Persuasão. É tipo uma pré-persuasão. Isso aí. Então, assim, ele é um ator muito florífico, né? Eu acho que, por incrível que pareça, eu não tenho certeza dessa palavra. Traduzindo para o português, significa... Muito vivo na escrita sobre como convencer de maneiras diferentes uma pessoa. Perfeito. Tá? Esse, por exemplo, eu gosto muito desse, que é que são os 50 segredos da ciência da persuasão. Todo baseado em fatos e estudos universitários. Como é um livro americano, traduzido para o português, muito em cima das características americanas. Os comerciais persuasivos que existiam nos Estados Unidos. Ele fala muito sobre uma pesquisa que foi feita em hotéis com aqueles cartões sobre lavagem de toalhas, reaproveitar a toalha. Hoje a gente vê isso com muita frequência, né? O fato ecológico, mas foi um estudo que foi desenvolvido a longo prazo para entender como que o cérebro aceita esses gatilhos de ajuda, seja uma pessoa consciente. Por exemplo, tem uma passagem que ele fala o seguinte: os hóspedes deste quarto optaram por reutilizar a toalha 3 vezes. Então, você meio que está sugestionando aquele hóspede daquele momento, que naquele quarto os hóspedes são pessoas boas. Nós, por natureza, vamos querer seguir esse exemplo. Então, tudo baseado em estudos acadêmicos, profissionais, professores, PhDs, todos estudando a ciência da persuasão. São 50 capítulos, cada um tratando de um tema específico da persuasão. O Cialdini, ele é um autor que tem esse viés de entender o porquê nós compramos, o porquê o que nos leva a comprar certo produto e não outro. Por quê? A forma como a mensagem é entregue é o que nos faz comprar um produto. A maior parte dos seres humanos compram por impulso. Como nós estávamos falando de um momento comercial anterior, a venda era muito mais emocional. Eu tenho vontade de morar, quero sair de um bairro X e quero ir para o bairro Y. Por quê? O meu status vai melhorar, os meus amigos vão viver de maneira diferente. Mesmo que eu sofra para conquistar esse sonho, eu vou me sacrificar para isso. Hoje não. Hoje a compra ela é muito mais racional. Verdade. Muito mais coerente. Você não consegue fazer vendas mais só porque uma campanha é muito bonita ou o local é muito bacana. Não, você precisa mostrar para o cliente, para o propenso cliente, que aquele local é o local adequado para ele. Ou o valor se encaixa na realidade dele, e entre outras situações. É de conhecimento geral que o que chama a atenção de um produto é exatamente a localização, né? O pessoal fala que os 3 itens primários de um bom produto é localização, localização e localização. E não deixa de ser verdade. Sim. Quem de nós não gostaria de morar num bairro bem arborizado, bem localizado, com vias de acesso largas, com fluxo de trânsito baixo, com uma rede de comércio que nos atenda a qualquer momento, com escolas, com rede de saúde, médicos, academias. Só que esses bairros acabam se tornando muito adensados. Na cidade que nós estamos, é assim, tem bairros que têm muito adensamento, mas é um dos melhores bairros para se morar em relação a custo-benefício. Já existem outros bairros que são muito mais nobres, que a localização é muito boa, mas você já não tem tanto benefício de comércio, escolas, mas é o desejo de grande parte dos
compradores que têm um poder aquisitivo mais elevado. Então, a gente precisa entender isso para comunicar ao cliente o que é melhor para ele ou não, independente do momento que o Brasil vive, que a economia passa, que a política nos oprime ou nos indica o que é melhor. Tudo é entender, escutar para comunicar de forma correta. Aí a gente parte para um outro ponto, que é a oferta. A oferta ativa, que é você trabalhar com a sua carteira de clientes ou clientes que chegam até você através de leads, através de uma lista de ofertas, para que você consiga gerar novas oportunidades nesta oferta. A capacidade que você tem para encantar o cliente, ela é muito curta. Tanto que nos vídeos para as redes sociais é o famoso gancho, né? Sim. Que é de 3 a 5 segundos, que é o momento que você consegue fazer com que o scroll Sim. não role na tela e você fique para trás. A curva de quantidade de minutos que seu vídeo é assistido, ela não pode cair abruptamente. Porque se cai abruptamente, você não está tendo um gancho que está mantendo a audiência. E na oferta é a mesma coisa. E aqui a gente tem Prospecção. Eu gosto muito desse livro, que é o Prospecção Fanática, do Jeb Blunt. É um ator também que tem diversos livros. Eu tenho outro dele que eu gosto muito também, que é Objeções. Então você junta esses dois livros e você já tem o início para fazer prospecção ativa. Ótimo. A prospecção passiva é aquela com os vídeos, com as postagens nas redes sociais, um vídeo que você posta no YouTube. Essa é uma prospecção passiva. A ativa é aquela que causa dor no profissional. Por quê? Infelizmente, a maior parte, seja colegas entrantes ou alguns que já têm muita experiência, do famigerado não. O profissional acredita que o não é para ele. Isso é um erro mortal para quem faz oferta. O não nunca é para nós. O não é para a oferta que você está fazendo, é para o produto que você está fazendo. Não é nada pessoal. Não é pessoal porque ele nem te conhece. Como é que ele vai falar não para você, você vai levar isso para o lado pessoal? Existe o quarto ensinamento tolteca, que é um livro escrito por um mexicano, eu não me recordo a data que foi escrito. O quarto ensinamento é: nunca leve para o lado pessoal. E aí a gente está pegando isso agora num âmbito mais amplo, nas relações, nas conversas, nos negócios. Mas aqui a gente está falando que o não é para você, não é pessoal. O cara não te conhece, não sabe por que você está ligando. Às vezes você está ligando numa hora que é inconveniente para ele, ou você ligou várias vezes e ele não te atendeu nas diversas tentativas que você fez. E aí a gente tem uma janela, um cronograma, né, que é para tentativas de contato. Dependendo do tipo de produto que você oferta, é de 5 a 15 tentativas, às vezes, para o cliente te atender. Sim. E aí você tem uma janela onde você manda mensagem no WhatsApp. Primeiramente é uma ligação. Depois WhatsApp, e-mail, você acessa às vezes as redes sociais dele, manda uma DM, até o cliente te atender. Sim. É importante você falar isso aí. Principalmente se foi ele quem gerou um lead para você. Você está retornando para ele, você não está ligando para ele. Você já tem que falar, falando assim: estou retornando o seu contato. Sim. Porque foi ele que mandou um lead. Sim. Você pagou para ele entrar em contato contigo. Então ele, entre aspas, ele tem a obrigação em algum momento de te atender. Mas, infelizmente, nossos colegas, no terceiro contato, às vezes já desistiu. Lead frio. É importante você falar isso aí. Eu hoje não atendo mais ligações. Coloquei aqui um bloqueio no meu celular e eu não atendo mais ligações. Pessoa para falar comigo, que sou um cara comum, mas ocupado. Sim. Imagina um grande empresário. Exatamente. Eu sou um microempresário que está aqui lutando pela sobrevivência, né? Mas dentro do meu tempo, que é escasso, entre trabalho, estudo, família, lazer, espiritualidade, dentro da minha janela de tempo, hoje, eu não atendo mais ligações. Por quê? Estou com o WhatsApp lotado aqui de demandas, né? Você me mostrou. E a todo momento, eu fico recebendo ligação da Claro, da Vim, da Vivo, da TIM, do cartão do Carrefour, oferecendo um novo cartão.
de bancos, Além dos robôs, né? Que de- ficam ligando e desligando. profissionais oferecendo campanhas de marketing. É tanta ligação que eu resolvi bloquear. Então é muito importante que o corretor iniciante se coloque no lugar do empresário, Justamente. do médico, do advogado, que não tem tempo de atender ali uma oferta de um novo lançamento e que ele não desista ali no primeiro contato, no primeiro não, que não é para ele, Exato. mas é para o momento do cliente. Às vezes o momento de vida dele não é para aquilo E naquele momento. E que ele se prepare para os nãos que ele vai receber ao longo da jornada e prepare também ali um trabalho bem feito no digital, no Justamente. WhatsApp, no e-mail, né? Exato. Muita gente ainda utiliza e-mail, né? Muita gente para Quantos a noite, e-mails a gente não recebe por dia? De Exatamente. fontes distintas. Verdade. muita gente para a noite para ler aqui o WhatsApp ou para ler a mensagem que chega no Instagram dele, né? Justamente. Então não desistir ali nas primeiras 15 ligações. Isso varia muito do produto. É Exato. de 7 até 14, 15 tentativas. Como nós trabalhamos com um produto de alto valor agregado, que é o imobiliário, um imóvel, você precisa ter ali uma cadência de tentativas. Ligação. Engraçado hoje, você não atende ligação mais de telefonia Tá fixa. bloqueado. Mas se te ligar no WhatsApp, você vai atender. Atendo. Eu sei Percebeu? quem é que tá me ligando. Hoje, nós já temos feito ofertas telefônicas, ligações via WhatsApp. Isso. Falei sobre Porque isso um aparece dia desses. Sim. sua foto, o Aham. seu nome. Se o cara não atendeu, depois ele vai olhar lá e vai ver o seu histórico ali. Por isso é importante você ter uma bio bem colocada, você ter ali um catálogo de informações com produtos que você trabalha, a sua localização de endereço, o horário que você trabalha. São informações que são pertinentes para ele. Alguns colegas acreditam que você não deve colocar nada referente a imóvel no seu perfil. Mas aí o cliente vai ficar mais perdido ainda. Ele não sabe nem quem é que está Sim. ligando para ele. Se ele está Exato. vendo ali que tem uma bio explicando quem você é, um catálogo de produtos, as chances dele te atender ou te retornar são muito maiores numa próxima ligação. Então, eu infelizmente discordo de alguns colegas que falam sobre isso. E após a ligação, se ele não atendeu, mensagem de WhatsApp. É importante nesse contato você identificar qual que é o perfil que ele gosta. Se é por mensagem de voz, se ele gosta de escrever, se ele é mais visual, mandar imagem para ele. Então, você com o tempo começa a entender essas situações. Não respondeu a mensagem? Manda e-mail. Pesquisa ele no LinkedIn, vê qual que é o perfil profissional dele, você vai entender um pouco mais de quem é o cliente com quem você está entendendo, está conversando. Você pode abordar lá, olá, fulano, eu vi que você é da empresa tal, que vocês têm isso e tal, tal, tal. Cara, tem um imóvel que nós estamos lançando próximo da empresa que você trabalha, ou que você é dono, ou o que seja. Então, você já criou um certo vínculo com ele para que ele te atenda. Muito Você não está importante. ligando, oferecendo do nada, assim. Exatamente, você está entendendo quem é ele. Uma coisa que você falou agora que é muito importante também é entender exatamente qual é o perfil desse cliente. Aconteceu comigo recentemente que eu escrevi um texto gigante para uma pessoa e mandei. E ele me retornou em um áudio que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha escrito. Então eu mandei um áudio, aí ele entendeu. E agora sempre sigo Sim. com esse instinto. Se você me manda um texto, eu te respondo em texto. Se você me manda um áudio, eu vou te responder em áudio. Entendo que essa é a forma como você prefere se comunicar. Justamente. Eu acho que o cliente, quem está começando agora na profissão, tem que seguir nessa linha, né? E tomar cuidado com os áudios, né? Para não mandarmos áudios muito grandes. Exato. Divida Exato. o texto que você quer falar em áudios mais curtos. Que mesmo que apareça 4, 5 arquivos de áudio, mas ele vai ver que os minutos em cada um é menor. Tem cliente que responde para a gente com 5 minutos no mesmo áudio. Até nós temos dificuldade para ouvir aquele áudio daquele tamanho. Né? Então, assim, cada cliente tem um perfil, ele gosta de se comunicar de uma maneira específica. Então, você vê que para ser um profissional de vendas, a gente precisa entender de diversas coisas. Nós estamos falando aqui sobre comunicação e persuasão, mas é um conjunto de habilidades que nós precisamos possuir para conseguir fazer uma venda. Com sensibilidade, né? Você tem que ser sensível ao seu cliente. Aqui, na mesma conversa nós falamos de prospecção e objeções. No mesmo diálogo curto aqui, a gente falou sobre as duas coisas. Como prospectar e como entender para quebrar a objeção. O não atendimento é uma objeção. Mas por que ele não me atendeu? Exato. Ele não me atendeu porque ele, às vezes, está no trânsito,
ele está levando o menino na escola, ele está num momento de uma reunião, ele está em deslocamento. Por isso, aquela cadência de ligar em horários diferentes, às vezes no mesmo dia e no dia seguinte. E a cadência de contato ela é muito importante, porque às vezes aquele momento não é adequado e é muito melhor ele não ter te atendido naquele momento, que ele não estava num momento bom para te ouvir. No momento seguinte, às vezes ele está mais tranquilo. Exato. Eu acho que e o não também é uma resposta. Eu acredito que muitas pessoas desistem antes de escutar o não. Justamente. Ele não sabe se o cliente quer ou não quer, até ouvir do próprio cliente. E ele desiste ali, perde talvez a É oportunidade claro que depois de uma vender. cadência bem estabelecida Né? e executada, a gente Sim, precisa demitir o cliente, né? Exato, exato. Eu não gosto de demitir cliente. Eu ponho ele numa lista de remarketing Aham. e ele vai receber um contatinho meu de vez em quando. Boa. Uma hora ou outra, e já aconteceu. Eu não consegui falar com o cliente. 6, 7 meses depois, eu mandei Reativou a lista um- antiga. uma arte de um produto. Ele me responde, gostei desse produto. A gente consegue ver, não sei o que. Você vê. Então, assim, são momentos. Sim. Aquele momento não era o certo. Mas, quem sabe, daqui 2 meses, daqui 1 ano, tem uma colega na imobiliária ao qual eu estou vinculado atualmente, ela fez uma venda de um produto de alto padrão no Marista para um cliente que ela está atendendo há 1 ano. Espetáculo. Ela mostrou um produto de luxo de uma incorporadora, não deu certo. Agora a incorporadora lançou outro produto de luxo na mesma região, o cliente comprou. Se ela tivesse desistido. Essa aqui é a questão. A persistência e a resiliência no nosso segmento, ela é primordial. Porque ela só tem a ganhar. Exato. Né? Você precisa entender que nós temos momentos na nossa vida. Tem momentos que nós estamos bem financeiramente, pessoalmente, e tem momentos que financeiramente nós também não estamos bem. Então a gente precisa entender que o cliente que está do outro lado é um ser humano como nós. A cada momento ele está numa situação. Como eu comentei, eu não sei se no ar ou não, o mesmo cliente, em momentos distintos, ele compra de você, mas ele está em um momento diferente da vida dele. Às vezes uma primeira compra foi mais impulsiva, foi mais emocional, a outra já é mais racional. Às vezes um imóvel maior, com um valor mais expressivo. Então são situações que você, como profissional, precisa entender para comunicar de maneira correta aquilo que ele está necessitando. Né? A comunicação ela é muito ampla. Ela é infinita. Eu trouxe alguma... A Retórica de Aristóteles. Esse livro, só pra você ver, Aristóteles, filósofo grego, há quantos mil Séculos anos atrás. atrás, até hoje é relevante. A retórica é basicamente oratória. É saber como falar para alcançar um público específico. E nós, enquanto profissionais de venda, a todo momento nós estamos comunicando. Verdade. Não precisa nem estar atendendo. Se você vai para a imobiliária, você está comunicando para os seus colegas que você está disponível, que você está ali para trabalhar, que você está pronto para vender, seja o que for. Agora, se eu vou para a imobiliária bem vestido, eu comunico que eu sou um profissional capaz para atender. Se eu vou de tênis, camiseta, uma calça surrada, eu estou passando outra imagem de que eu não estou num bom momento, às vezes, e que eu não estou apto para estar trabalhando naquele dia, por exemplo. Então, a forma como se comunicar, ela é muito abrangente. E aí a gente entra, às vezes, em dress code, nós homens, barba bem feita, nós usamos barba aparada, recortada, se não for bem cuidada, passa desleixo, e por aí vai. Né? Mulheres sempre comunicando de uma maneira sóbria e adequada para que não gere constrangimento nem para ela e nem para o cliente ao qual ela está atendendo. Infelizmente, tem algumas colegas nossas que não têm muito discernimento da forma Sim. correta de se vestir, e ela com certeza vai perder venda porque a esposa do cliente não vai deixar comprar Sim. dela. Isso acontece muito. E, infelizmente, também acontece o contrário. Né? Então, Sim, é claro. lamentável. Mas, eu assisti recentemente uma palestra da Mônica Pawlowski, nem sei se o nome correto é esse. Ela fala muito, o público maior dela é basicamente o público feminino. Então ela fala muito sobre vestimenta.
E como ela trabalha hoje um perfil de luxo e super luxo em condomínios horizontais em São Paulo, ela desde cedo, ela adotou uma postura clássica, sóbria, joia simples, mais Cartier, sapato Louboutin do solado vermelho, um carro clássico, sem extravagância. Ela foi pontual, porque ela agrega todos os públicos que ela atender. Elegante, minimalista. Exatamente. Sem ser extravagante. Finíssimo. Sem ser extravagante. Exatamente. E assim, as pessoas precisam entender que comunicar não é ser exagerado. Sim. Pausas entre a conversa, diálogos concisos, informação precisa. A persuasão, ela nasce exatamente dessas nuances. Sim. E aí, quando você consegue entregar de maneira profissional e ética para o cliente aquilo que ele deseja, a consequência é a venda. Sim. Não tem como você não perder. Agora, infelizmente, nós temos uma janela de entrada no nosso segmento, que é o que vocês estão tentando corrigir, muito ampla. O profissional, ele acredita que ele faz o curso, vai para a imobiliária e pronto, ele é um corretor. E a maioria das pessoas hoje compram o diploma de técnico de transações imobiliárias. Ainda existe isso. Muito. Não, cada vez mais. Hoje existe Eu achei que tinha diminuído, Oscar. Não, hoje existe uma abertura na legislação onde permite que escolas técnicas emitam o certificado de conclusão de técnico por competência. Eu li algo sobre isso. Imagina um mecânico com prática de 10, 20 anos. Precisa prestar serviço ali para uma empresa que exige o diploma. O mestre de obra, por exemplo. Profissões práticas que já existem há décadas, né? Aí o MEC, juntamente com o SISTEC, que é o departamento responsável pelas escolas técnicas, permite que essa escola emita um certificado de técnico por competência. E estão utilizando essa brecha na legislação para emitir certificados para o curso técnico em transações imobiliárias. É um crime a mais, né? É mais um crime aí de várias escolas técnicas. Então, essa abertura na legislação está permitindo hoje que centenas de escolas estão aí soltando diplomas para corretores no Brasil inteiro, em 2 dias úteis. Puxa vida. No máximo, 15 dias. E ele não precisa provar nada, né? Ele só fala que ele está no mercado há um tempo. Corretora com Cresce ativa, assina. Não precisa nem conversar. As escolas querem vender e captar recursos. E nesse contexto, elas fazem o cadastro do aluno no MEC e no COFES com data retroativa. E aí colocam com 6 meses antes e emitem ali um diploma com as notas das matérias. Língua portuguesa, nota 8,5. Matemática financeira, nota 9. Vão montando o diploma. Emite, a pessoa pega esse certificado, apresenta no Cresce e se regulariza na profissão. E concorre junto com você que está há 20 anos na profissão, junto com os donos das imobiliárias que já estão aí há décadas no mercado, e se torna um corretor certificado. Então não existe barreira de entrada. Hoje, das escolas técnicas que existem, nós compramos as melhores, nós temos a convicção que o que nós estamos fazendo aqui é inédito. Chamando profissionais como vocês para agregar conteúdo para quem quer entrar e estudar. Então, para quem quer estudar, nós temos a melhor oferta de conteúdo pelo menor preço do mercado. Então, é um instituto de educação imobiliária. Isso aí. E o objetivo é elevar o nível de conhecimento do mercado imobiliário para quem quer estudar de verdade. Como você bem colocou, a barreira, parece que ao invés de aumentar, ela está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Nós comentamos agora há pouco sobre a questão da renovação da lei. Mas é uma burocracia. O COFES tem um grupo parlamentar, pelo que eu entendo, já tem quase 15 anos que ele tem um grupo parlamentar. A cada 4 anos esse pessoal troca. Até hoje não conseguiu fazer nada para melhorar a Lei 6.580. Precisa moldar a barreira de entrada. Que é de 1978. 78, exatamente. Se essa boca não for afunilada, inverter o funil, né?
nós vamos continuar sendo uma profissão ainda vista como marginalizada. Muitos acreditam que não precisa da Sim. nossa profissão. Sim. Aí ele compra um imóvel, não, no caso de revenda, não fez uma checagem adequada aí dos documentos, tem problema antigo na matrícula do imóvel. Quantas eu vi agora recentemente? A pessoa comprou uma casa, tinha 15 anos que estava na casa, apareceu um processo lá, ela perdeu a casa. Estava anotado Muito comum. e não era nem no CPF do dono do imóvel, era num CNPJ que já tinha sido fechado há muito tempo. Ou seja, nenhuma certidão vintenária resolveria o problema. Porque estava numa outra instância, que era no Complexo. CNPJ. E nem o cartório Não estava inscrito na de matrícula, não estava registro nada. viu, né? Exatamente. Porque a gente confia no que está na matrícula do imóvel, mas não estava escrito na matrícula. Complexo. Então, muito complexo. É uma profissão muito Então, assim, complexa. Quanto mais a barreira for fechada, mais qualificado o profissional vai se tornar e mais reconhecido nós Com seremos. certeza. Quando eu entrei na profissão, eu preciso reconhecer que eu tinha um certo receio com relação a essa visão que a sociedade civil tem de nós. Como eu fui me Sim. qualificando, me protegendo disso, certas situações que aconteceram, eu deixei muito claro que eu era um profissional competente, mostrei para o cliente que eu tinha certificados, diplomas, cursos, um monte de situações, e ele entendeu que eu tinha capacidade de atendê-lo. Mas, se eu não tivesse, ele simplesmente me descartaria, eu procuraria uma outra pessoa, eu faria o negócio sozinho. Sim. Até hoje, clientes nos atravessam, seja momento. com o proprietário do imóvel de revenda Verdade. ou direto na incorporadora, Sim. imagina. Daí mais uma coisa que é muito importante, né? Você se comunicar bem e dizer para o mercado o quanto você é bom. Uma coisa que eu aprendi lá atrás é que você ser bom é tão importante quanto você parecer que é bom. Porque Exatamente. não adianta você ser um bom profissional, honesto, um bom vendedor, um cara que vai fazer o negócio acontecer, se as pessoas não souberem disso. Então, ser bom é tão importante quanto parecer bom. Então, você tem que comunicar isso para o mercado. A Tem Amy que Curd, mostrar quem é você. A Amy Curd, que é uma autora americana, ela fala que ela simule até ser. Exato. Legal. Então você precisa demonstrar que você é e buscar aquilo continuamente até você realmente se tornar aquilo. A postura, que ela fala muito também de postura do super-herói, né? O Superman, com os braços aqui cruzados, a Mulher Maravilha com os braços aqui, isso te dá autoridade, isso te dá consequência. Só de fazer isso, a energia do corpo já muda. Dá uma empoderada. Já né? empodera, o termo Sim. correto é esse. Ele já te empodera. Sim. E quantas vezes a gente, dentro de um salão de vendas, os novatos, você vê eles acuados porque não receberam a capacitação adequada, o próprio curso que eles fizeram não trouxe conteúdos relevantes e importantes para que ele entenda que, além de absorver o que está sendo ensinado para ele, ele precisa buscar outras fontes, outros caminhos para se qualificar. Sim. Assim, o mercado evolui. Sim. Enquanto todos dependerem exclusivamente do incorporador, da imobiliária para se qualificar, infelizmente esse profissional ainda vai continuar sendo um profissional medíocre. Sim. Eu sempre digo o seguinte, não espere ninguém fazer você ser o melhor. Busque você ser o melhor. Porque quando nós corremos atrás, a jornada ela é mais importante do que o resultado, porque nós aprendemos muito Verdade. mais na jornada do que obtendo o resultado final. É assim que funciona. Isso aí. Muito bom. Meus amigos, estamos aqui chegando ao fim Que pena. dessa aula, que pode ser o início aí de uma série de série, com aulas, certeza. né? Por de favor, entrevistas, estou à né? disposição. Nós tivemos a entrevistada anterior que falou sobre o tema de leilões. Foi um tema tão interessante. Nós fizemos Excelente. dois episódios, né? A gente deixa aqui a abertura para você também. Bom, já vamos deixar agendado. E se você permitir, a gente vai colocar aqui essa sua entrevista, né? Esse podcast no nosso quadro de aulas do eBay. Você Fica à permite? vontade, está autorizado. Está autorizado. Sem precisar de assinar. Não precisa assinar, está Tá autorizado. bom, tá ao vivo e a cores. E a gente deixa aqui também para você um convite, né, de participar das nossas próximas ações. A gente está aqui com o projeto de fazer um seminário Perfeito. para o mercado imobiliário. Muita gente hoje aprende dentro das grandes imobiliárias. As grandes imobiliárias têm sido grandes Sim. escolas do mercado imobiliário. Verdade. Mas tem muito corretor que está iniciando aquela imobiliária de bairro,
ou então está iniciando ali dentro da família, que tem um pequeno escritório. Justamente. Então, o objetivo nosso também é levar conhecimento para esses profissionais que estão ali nas periferias da nossa metrópole e também do estado de Goiás. Sim. Quem está no interior, não tem acesso aqui aos lançamentos, aos treinamentos, fica muito limitado ao conhecimento imobiliário. Então, a gente quer levar esse conteúdo para todo o estado de Goiás e para todo o Brasil. Eu estou à sua disposição. Por isso que é Instituto Brasileiro de Educação Imobiliária. Um projeto que vai durar décadas, pelo menos umas 100 décadas. Que assim seja. Que assim seja. Eu estou à disposição. Te agradeço. É só agendar que eu faço parte. Te agradeço. Vamos gravar novos episódios, vamos fazer parte do seminário. Eu estou aqui para somar e trazer conhecimento. Nossa amizade é de longa data e eu estou sempre à disposição de vocês. Com certeza, meu amigo. Perfeito. Gratidão por tudo, viu? Que Deus te abençoe. Muito sucesso. Amém. Conte conosco. Tamo junto. Foi uma satisfação imensa, viu? Obrigado. Obrigadão. Satisfação.